Bom dia a todos. Para começar a apresentar o professor José Nelson Nuchique. Ele é bacharel em Engenharia Elétrica e Física e mestre em Física Aplicada pela Universidade de São Paulo. É doutor em Química pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia. Foi professor de Física da USP e da Universidade da Califórnia. Atualmente é professor de Física, Astronomia, Química e Biociências na Universidade de Rice, em Houston, Estados Unidos. É referência na área de Física Biológica, acumulando diversos prêmios ao redor do mundo. É membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, da Academia Americana de Artes e Ciências e da Academia Brasileira de Ciências. José Nelson Nuchique é o convidado da aula inaugural das atividades do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, com o título O que é Física Biológica? Descrevendo exemplos de novelamento e da função de proteína. Recebam o professor José Nelson Nuchique. Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. É sempre bom estar em Rio Claro, uma cidade que eu vi até os 9 anos de idade, né? Até os 9 anos de idade. Comecei aqui dos 4 aos 9, depois mudamos para São Carlos, aí eu fiquei em São Carlos o resto da minha vida até que eu fui para os Estados Unidos. Hoje eu vou falar um pouco de ciência, mas um pouco de pensar como que a gente se move ao futuro. Basicamente, se vocês olharem o título que eu coloquei aqui, eu falei física biológica, mas talvez matemática biológica. A ideia toda que eu vou tentar conversar com vocês um pouco é a ideia da biologia, da ciência das vidas virando uma área quantitativa, tá certo? Como que você faz isso de uma maneira quantitativa, tá certo? De alguma maneira, se você traz a física teórica para isso, você tem que ter novas ferramentas matemáticas. Então você cai num limite onde é difícil definir o que é matemática, o que é física, o que é biologia, porque o que interessa é resolver o problema. Tá certo? E é uma área interessante, porque é uma área nova que tem hoje em dia. Se você lembra, no passado, mudou muito atualmente, os alunos que iam para biologia porque eles não gostavam de matemática. Tá certo? Essa é uma coisa que está mudando completamente hoje em dia, tá certo? Com novas áreas que estão surgindo, e a gente quer trazer essa ideia para vocês, tá certo? Isso aqui, eu vou falar mais do tom de física, que é uma área que eu conheço mais, mas é uma coisa interessante que observa-se nos últimos 5 anos. Aqui é a Physics Today, que é basicamente a revista de divulgação científica da American Physical Society, e para mostrar que vários assuntos em biologia agora estão na capa da Physics Today. São coisas, por exemplo, se você observa aqui na primeira, é a imagem de um neurônio, como você faz isso. Aqui você está tentando entender qual que é o processo de comunicação entre corujas, tá certo? Qual que é os tons, as vibrações e como que elas transportam, tá certo? Aqui é a ideia do síncrotron, que tem um grande em Campinas agora, onde o pessoal começa a fazer estruturas moleculares, e por exemplo, o síncrotron em Campinas agora pode fazer tomografia a níveis de raio-x, que ele vai voltar a fazer tomografia de nanômetros. E a interpretação desses dados requer uma matemática enorme, tá certo? E quer dizer, todos esses processos de inferência que tem hoje em dia, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, envolve como que você resolve esses problemas que você sabe que não são matematicamente bem definidos, como que você sabe que você tem alguma chance de resolvê-los, tá certo? Aqui são algumas ideias, ressonância magnética, comunicação entre plantas, como que você faz um modelo de um beija-flor voando. Então são modelos interessantes, tá certo? Que o pessoal está realmente interessado. Por exemplo, em voar, que você sabe que é um sistema dinâmico muito interessante, o beija-flor é um animal interessante, certo? Como que ele voa, tá certo? Se os helicópteros fossem tão potentes, se tivessem fazer a mesma coisa, eles não caíam tanto, certo? Capacidade de você parar num lugar e ficar voando sem movimento, tá certo? Voar com movimento você é muito mais rápido por causa do fluxo. Então, são coisas interessantes a serem colocadas.
Agora, o que acontece aqui? Os slides estão em inglês, mas a gente vai falar em português. Física biológica vem dessa ideia, da mesma maneira que existe o termo matemática biológica, o pessoal que é matemática, por exemplo, nós temos um centro da NSF, que é Teoria em Física Biológica em Houston, mas tem um centro de Matemática Biológica em Minnesota, onde o pessoal tenta ir realmente mais só técnicas e não modelagem, tá certo? O físico teórico ele faz a matemática, mas ele também faz uma modelagem, tem quais são os princípios físicos governando. Enquanto o matemático faz mais uma análise, cálculos matemáticos daquilo. Tá certo? Mas tem áreas, por exemplo, que o pessoal chama de física biológica, o que o pessoal chama de soft condensed matter física, matéria condensada, mas materiais que não são gelos, polímeros, coisas que não são materiais rígidos, tá certo? Toda a parte de dinâmica não linear, que é uma coisa muito interessante na biologia, porque você quer saber se o sistema que você tem é um sistema robusto, tá certo? Quer dizer, se eu tenho uma rede neural na sua cabeça e ela está processando, você não quer que esse sistema caia numa rota caótica facilmente, certo? Que se cair, não adianta você sair de churrasco hoje, tomar muita cerveja, e daí seu cérebro não volta ao normal mais. Então, você tem que pensar que são sistemas interessantes, estudar robustez de sistemas. E quando você define robustez de sistemas, você tem que definir você é robusto em relação a que quantidade. Por que essa quantidade é quantidade importante? É aí que a quantificação do problema entra sério. Tá certo? Requer uma interface com atual e nova matemática. Uma das coisas mais interessantes que a gente tem feito em física teórica e aplica para matemática é que para vários desses problemas você não tem a matemática ou a física que você precisa ainda, teórica. O pessoal quando fala, ele perguntou ainda se você faz biofísica ou física. A biofísica quando surgiu era uma área onde você pegava ferramentas que existiam na física ou na matéria e aplicava. Mas hoje em dia você chega com alguns problemas que você fala, eu quero entender biologia. Eu olho o problema biológico, mas eu não tenho a ferramenta que eu preciso. Então o que você tem que fazer? Ou nova física ou nova matemática. Então, no fundo, é uma seta que vai nas duas direções. E é muito importante que se mantenha aí essa ideia, tá certo? Não é uma ideia simplesmente aplicada, é uma ideia que você tem um problema real que vem com isso. Eu sempre falo ao pessoal que hoje em dia o pessoal acha que toda a matemática está feita, assim, mais ou menos, tá certo? Principalmente na área de matemática aplicada. Se é matemática pura, é importante, mesmo jeito que tem física teórica pura, mas quando você quer nessa interface, você nota que as ferramentas talvez não estejam lá. E você tem que trabalhar nelas, certo? Você imagina na época que o cálculo foi criado pelo Newton, por que ele criou o cálculo? Ele tinha um problema físico, não tinha ferramenta matemática. E várias pessoas começaram a trabalhar em desenvolvimento de cálculo por causa que você não tinha as ferramentas. Então realmente é alguma coisa onde você tem áreas que você trabalha puramente, mas tem áreas que basicamente a necessidade força você fazer novas ferramentas, tá certo? Eu vou dizer uma área que a gente trabalhou muito tempo, é a ideia de energy landscapes, tá certo? Quer dizer, a ideia de você ter, você chama paisagem de energia, energy landscape hoje em dia, foi uma ideia que surgiu, onde a gente tentava entender como que uma proteína se novela. Uma proteína, eu vou falar um pouco disso depois, mas aqui eu estou trazendo um conceito, é um polímero de aminoácidos que é capaz de se organizar em 3 dimensões, auto-organizar, tá certo? Tem uma automontagem, autoenovelamento na sua formação, tá certo? E o que a gente demonstrou é que, em ordem de ter um landscape que se novela, isso é um funil, mas um funil definido de 2 maneiras. A largura do funil em cada nível é o número de estados que a proteína tem. Se você imaginar a proteína, quantas maneiras pode se organizar, esse é o número de estados, tá certo? Que a gente chama de entropia configuracional. A entropia configuracional é basicamente o logaritmo do número de estados, tá certo? Porque quando você faz uma energia livre, entra como logaritmo. Mas é o número de estados. Então você vê, você tem vários estados não enovelados e cai num estado enovelado. Se o seu enovelamento, a energia, tiver um correlacionamento muito bom com a ordem de organização, você imaginar um polímero se organizando, ele está fazendo contatos, você poderia imaginar o nível de organização, é quantos contatos da estrutura nativa já existem, você vê que tem uma correlação desse jeito. Se você não tem essa correlação,
se você caísse, você chama, numa paisagem aleatória, onde todos os níveis fossem diferentes, aí o problema de você achar o mínimo não resolveria. Nesse problema aqui, você observa que eu tenho vários estados, e quando o que eu vou fazendo, eu estou tentando baixar a energia. Quando eu baixo um pouquinho mais em energia, eu estou um pouco mais organizado. Mas não faz diferença se eu baixo por aqui, por aqui, por aqui, por ali. Então eu tenho todos os estados se automontando. Por onde eu monto, isso que as proteínas conseguiram desenvolver. A ideia de não só achar um mínimo. Porque eu poderia ter um mínimo estável, que nem se tivesse um campo de golfe plano, com um único buraco no meio. Se eu pusesse um cego para achar que aquele buraco era, ele tinha que bater em todos os pontos. Eu não tenho nada dirigindo ele naquele... Então esse bias que tem nesse landscape, que quer dizer que basicamente a tendência para o estado nativo, comparado com as armadilhas que você pode ser pego no caminho, se você só minimiza a energia, tem que ser muito maior um pelo outro. Isso virou uma teoria que é usada em muitas coisas. Por exemplo, atualmente, a Google lançou um computador que chama-se AlphaFold, tá certo? É um esforço de Artificial Intelligence da Google, onde eles basicamente pegam todas as estruturas de proteína e tentam prever a estrutura de uma proteína nova e mostram que eles fazem isso mais rápido que uma pessoa fazendo isso. Tá certo? Mas, no entanto, ele tem que ter um processo de aprendizado que diz como que eu ponho esses dados, como que eu organizo eles. E se você observa esses dados, a referência 4 é um artigo nosso sobre isso, que tem um landscape de fundamento. Então tem uma teoria, trabalha junto com o machine learning, hoje em dia em áreas novas, tá certo? Então você vê que uma coisa que há 20 anos atrás a gente começou a criar essa teoria de desenvolvimento, hoje em dia é utilizado o pessoal usando machine learning. Porque se você faz machine learning, você tem que ter uma rede, uma network, que você ensina, tá certo? Agora, qual que é a montagem dela, tá certo? Então o que o cara faz aí, ele pega diferentes estruturas de proteína, tenta aprender de todas elas, e fala assim, se eu der uma similaridade, é que nem baixar em energia. Mas não interessa que similaridade é, ele assume que todas elas, se elas que existem em proteínas, podem ser feitas. Então são coisas que estão hoje em dia, isso é uma coisa muito interessante na área, onde você fala assim, não, com a máquina, tá certo? Nós estamos hoje no terceiro verão de inteligência artificial, tá certo? Eu vivi o segundo verão no meu doutorado, teve o primeiro verão no Vinícius, tá certo? São áreas que o mundo acredita que todos os problemas serão resolvidos por inteligência artificial. Daí descobre que não é tão potente quanto se imagina, daí tem os invernos, nós estamos no terceiro verão de inteligência artificial, mas hoje em dia, com as máquinas tão potentes que estão, realmente tem vários problemas que você consegue resolver. E aliás, já que nós estamos falando de inteligência artificial, tem uma coisa interessante na matemática. Tem muita gente só aplicando inteligência artificial. Você usa a ideia, cria uma rede neural, treina a sua rede neural e tenta fazer isso. E o problema é porque funciona. Tem vários teoremas que foram provados recentemente que demonstram a seguinte coisa. Um dos maiores problemas em inteligência artificial é overfitting. Todo mundo aqui sabe o que é overfitting? Quem sabe o que é overfitting? Não sabe? Então eu falo o que é overfitting. Quando eu vou ensinar um sistema, como eu vou ensinar um sistema? Eu dou um monte de coisas que eu já sei e eu tento aprender dos dados que eu estou aprendendo. Tá certo? Então suponha que eu crie para você uma função, para fazer fácil aqui, uma função cúbica. Tá certo? E daí eu tento treinar um polinômio para descobrir essa função cúbica. Aí que eu faço? Se eu tento um polinômio quadrático, ele vai poder fazer um certo tanto. Depois disso, ele não consegue ir. Então imagina que eu tenho dados só de 0 a 10 e eu quero prever um resultado a partir de 11. Eu posso aprender isso? Então meu x, se for uma parábola perfeita, o seu sistema, então você começa a fitar, o seu sistema diz que é uma parábola. Daí não tem problema, você bota o 11, o 12, o 13, o seu sistema funciona. O que acontece agora, eu não dou esses dados com a parábola, mas com ruído. Com muito ruído, tá certo? Eu posso dar várias situações onde, por exemplo,
é uma parábola. Se eu fito com uma parábola, ele vai fitar a parábola, não tem nada, ele vai passar por cima do ruído. Mas supõe que eu dou um polinômio de ordem 10, ele tem 10 parâmetros para aprender. Ele chega no final da parábola e tem um monte de ruído lá. E aí ele tenta fazer uma curvinha. Por quê? Porque tem ruído lá. Então o que acontece? Se eu ensinar demais o meu circuito, der um modelo muito complicado para ele, ele vai começar a tentar ajustar o quê? Ruído. E a hora que ele ajusta ruído, ele pode chegar no fim da parábola, fazer uma curva e prever muito pior que o modelo mais simples. Então, overfitting é uma situação onde você tenta pôr tantos parâmetros para aprender do dado, mais do que o dado permite você aprender deles. Então, no sistema, o seu sistema, em vez de estar fitando dado, ele está fitando ruído. Isso é uma das coisas mais difíceis que existe em inteligência artificial. Porque se eu dou um problema que eu sei a resposta, você sabe se está overfitting ou não. Mas se você não sabe a resposta, quer dizer, o melhor fitting não necessariamente te dá a melhor previsão. Esses são os problemas centrais em inteligência artificial, tá certo? Quando você faz carros andando, auto andando, que ele identifica alguma coisa que seja, certo? Um dos casos mais famosos do carro da Google foi quando ele identificou um lado do caminhão e imaginou que era um outboard. E daí ele bateu, aí ele desviou do outboard, mas era um caminhão que estava se movendo. Então o carro, se ele estava com a identificação incorreta, porque ele pegou dados para tentar fitar um modelo que ele não tinha. Então overfitting é um problema interessante. O que cria importante a ideia de você saber qual que é o método que você está fazendo de inferência nisso. Agora os matemáticos mostraram, falaram assim, por que isso funciona bem? Em problemas de imagem, problemas desse tipo, o pessoal começou a mostrar que esse landscape, ele tem vários mínimos locais, quer dizer, quando você começa a overfitting, ele não acha o mínimo certo, ele acha outros mínimos locais que teoricamente são errados. Mas eles não são tão diferentes do que você tem. Tá certo? Então, por esse motivo, mesmo se pega uma solução parcialmente errada, ele ainda funciona. Mas tem que mostrar que em imagens isso funciona bem. É um dos motivos por que, por exemplo, todo esse face recognition software, por que o seu telefone fazendo face login funciona, é por causa que esses processos não requerem uma fitagem perfeita. Se você fizer uma fitagem em alguns dos mínimos locais, ele funciona melhor. Mas isso é uma coisa que mudou muito o campo. E por que mudou muito o campo? Porque uma das coisas quando você faz uma parte aplicada é você ter certeza que você tem uma fundamentação matemática que te garante que o que você está fazendo de parte aplicada vai ser uma solução relativamente robusta. Se eu sei antecipadamente que eu estou mostrando para problemas desse tipo, você pode, eles estão feitos para diversas classes de problema, artificial artificial é uma área enorme. Então todo mundo acha que inteligência artificial é uma área aplicada de engenharia hoje em dia, mas no entanto, a fundamentação matemática está aumentando muito em difusão e importância. Isso é uma área que demonstra que as ciências básicas entram junto às ciências aplicadas no modelo para permitir que uma área se desenvolva, tá certo? Então, por exemplo, o que significa criar uma nova área? Aqui está uma ideia, quero colocar para vocês. Como que a física começa a aplicar em áreas diferentes, tá certo? Não só como a física ajuda a biologia, mas como a biologia ajuda a física. Você imaginar em 1950, o mundo mudou. O mundo mudou com uma área chamada física de matéria condensada, tá certo? E por que isso? Porque se criou os materiais eletrônicos e os computadores vieram depois disso, foi a mudança de informática do mundo. Mas essa área surgiu numa área onde simplesmente o pessoal falou assim, vamos aplicar física para entender materiais. Tá certo? Naquela época o pessoal tinha física para aplicar átomos, moléculas, ninguém tinha materiais. A biofísica é uma área onde vamos aplicar física para entender biologia. Mas o mundo muda. Nessa área, por exemplo, o que o pessoal observou é que os métodos que existiam não eram suficientes. Então o que você faz? Você tem que desenvolver novos métodos teóricos, tá certo? E aqui tem o que o pessoal chama de teoria de banda, líquidos de Fermi, que são basicamente líquidos quânticos, tá certo? Foram teorias novas, foram criadas para você poder lidar com os problemas que estavam aparecendo em materiais que não existiam teorias na física. Aqui que a gente fala, a gente viu a teoria de landscapes,
toda uma parte de eletrostática, interação de cargas, são teorias novas, só um posse dentro da biologia. Agora, aqui essa área já é mais madura que a nossa. A ideia que tem aqui é, quando o pessoal inventou o transistor, o mundo mudou. Tá certo? Então tem uma aplicação que mudou, que só surgiu em função dessas novas teorias. Aqui toda a ideia de drug design, hoje em dia é uma coisa interessante. A gente trabalha, por exemplo, em vacinas, modelos teóricos em câncer. A ideia é que em que momento você vai conseguir desenhar novas drogas só baseado em análises teóricas, sem ter que você fazer um sistema que é basicamente um sistema de força bruta, que é o sistema que o pessoal faz hoje em dia, tá certo? Você passa todo tipo de droga possível em cima de uma célula e tem que descobrir qual reage, sem saber por quê. Então a idade de você entender um problema, enquanto ficar entendendo essas coisas, talvez você possa se guiar dentro desse sistema. Se eu consigo definir a similaridade em proteínas, posso dizer isso aqui funciona com aquilo, porque eles são parecidos. Mas parecido é uma palavra muito bonita. Matematicamente você tem que falar o que significa ser parecido. Como que eu chego de um para o outro, tá certo? Então essa é a ideia que tem aqui. Novas ideias, nova teoria. BCS, que é a teoria da supercondutividade, foi uma teoria que explicou novos materiais, supercondutores, que não se tinha naquela época, certo? Teorias completamente novas. Aqui, a teoria de redes está virando uma área enorme. Grande parte por causa de machine learning, certo? Inteligência artificial e machine learning. Mas são áreas novas que estão sendo criadas, que você tem que aprender, está certo? Então, quer dizer, vários teoremas sendo provados, muda a maneira que você olha um certo problema. Tá certo? E daí você pode atingir outras áreas, que seria a ideia que, por exemplo, a gente espera que se você trabalha em biologia, talvez tanto na física como na matemática, essa coisa vai dar influência para a matemática pura, ou para a física pura. Tá certo? Os problemas passam a ser mais altamente interessantes. Por exemplo, em física, o mecanismo de Higgs, que foi o grande prêmio Nobel uns anos atrás, descobrindo interação de matérias leves, ele dependeu do grupo de harmonização de Wilson, que foi feito matéria condensada e daí foi transferido para física de partícula. Exatamente no caminho oposto que o pessoal imaginava, onde a física de partícula é fundamental, você tem um caminho de volta. Toda a ideia de transições de fases saiu de uma área de matéria condensada, novos materiais, você não tem três fases, simplesmente água, simplesmente líquido, gasoso e sólido, mas tem todas as fases intermediárias, diferentes maneiras de ordem, tá certo? Mas se eu recorro para você fazer uma fase, que nem um cristal líquido, que é ordenado numa fase e não ordenado outra, tem uma representação matemática de teoremas de ligação de fase que é necessária para ser feito nisso aqui, tá certo? Em biologia, nós estamos criando todas as ideias de automontagem, reconhecimento de padrões, tá certo? Que a biologia faz de uma maneira linda. Por exemplo, dá um exemplo para você reconhecer padrões, tá certo? Eu tinha um pessoal que trabalhava no departamento de marinha, de investigação um tempo. Daí nós escrevemos um artigo, usando redes neurais, como que em visão você identifica. Por exemplo, se eu ponho um pássaro numa árvore, a árvore tem aquele monte de folhas, aquele monte de detalhes, tá certo? No entanto, você olha para uma árvore e você vê um pássaro, e você ignora todas as folhas. Como que o seu cérebro processa isso? Como você pega uma coisa com tanto detalhe, isso se chama um processo onde você ensina ao seu cérebro o que são padrões naturais, tá certo? E você agora consegue identificar o pássaro, porque o pássaro é alguma coisa fora do padrão natural. O pessoal na marinha estava interessado em fazer radares sem passivos. Aí você não foi identificado. Então, se tiver um barquinho em cima do mar, as ondas estão flutuando muito mais altas do que elas podem, como eu identifico esse barquinho? Porque eu posso fazer um padrão de ondas. E se eu faço um padrão de ondas, eu posso expandir quais são os típicos, as frequências e as altitudes e amplitudes, algumas não lineares. Eu faço um modelo para isso. Aí ensino um modelo de flutuações de ondas, tá certo? Se fosse uma frequência, agora o barco vai ter uma frequência um pouquinho diferente. Então eu consigo identificar um sinal numa coisa que tem um ruído enorme, porque eu sei qual que é o tipo de ruído que vem do padrão do mar. É o que a gente faz quando a gente olha as folhas. O seu cérebro aprende alguns padrões naturais e qualquer coisa que tem. Então isso são coisas interessantes, uma matemática muito pesada, aplicada em física, em reconhecimento de padrões, que você faz toda hora. Tá certo? Então são coisas a ser interessadas que vêm
nesse sentido. Então vamos continuar um pouco nesse aspecto. Então você observa que hoje em dia, em sistemas mesoscópicos, tem aqui uma que veio do Bob Loeffler, que é um dos prêmios nobres em física, que diz que a existência de regras de auto-organização em escala mesoscópica, certo? Vários materiais novos estão sendo surgidos, tem um impacto profundo em ciência. Não somente na biologia, de materiais cristalinos, mas tão pouco então você vê, uma coisa começou na biologia, agora está indo para todos os outros materiais, tá certo? Materiais cristalinos, não cristalinos, ordem parcial, como que você consegue ver a sua paisagem de organização que vem nesse sistema. Você imaginar em redes é uma das coisas mais interessantes, porque dentro do seu organismo, tem várias redes, tá certo? E você desenha essas figuras. Aqui está como cada gene está conectado em fermento, em yeast. E aqui está a conexão da internet. E essas redes têm algumas coisas parecidas. De matemática parecida. Qual que é a matemática parecida dessas redes? Essas redes são chamadas, que se chama Small World Networks. Quem sabe o que é uma Small World Network? Se eu fizer uma rede de vários pontos, quando eu falo Small World, significa o quê? Que você consegue conectar dois pontos passando por um número muito pequeno de pontos, tá certo? Quer dizer, se a sua rede cresce exponencialmente, a conexão entre dois pontos ainda continua polinômio. Isso é feito, isso aqui, qual o exemplo mais típico que você tem no mundo? É quando você voa de avião, tá certo? Pode ter duas pequenas cidades pequenas, mas você nunca faz mais do que 1 ou 2 voos para ir para lá. Você não vai fazer um monte de voos pequeno, porque tem o que você chama de hubs. Tá certo? Tem os hubs, que basicamente são pontos altamente conectados. Isso acontece na biologia, como acontece aqui. Isso que chama Small World Network. Tem uma matemática inteira de identificar se uma rede é um Small World ou não. E quanto que ela varia, se você tem uma rede que é precisamente uma Small World, como que varia se você tiver áreas dela que não são. Tá certo? Mas a regra de definição dessas coisas, eu posso chegar aqui para vocês, do jeito que eu estou dando essa aula, e sendo um pouco não preciso, e falar, você consegue ver aqui que tem um hub aqui, tem um hub aqui, são pontos com alta conectividade. No entanto, para você entender esse problema direito, você tem que quantificar isso com números. Existem quantidades, existem parâmetros, existem diagramas de fase. Tá certo? Existem regras que dizem, isso aí vai funcionar, quer dizer, se eu montar um sistema, se eu for otimizar uma firma, como que eu faço isso? Então uma coisa que você faz é, se eu tiver um sistema como esse, eu tenho hubs. Mas qual que é o número ideal de hubs? Tá certo? Se eu criar muitos, meu custo aumenta. Se eu tiver uma companhia, uma firma, e eu tiver um método de distribuição, se eu sou a Amazon, quantos hubs eu quero, de maneira que otimizo o meu processo, partindo do princípio que eu tenho que entregar tudo em 2 dias. Vamos por exemplo. Então a hora que você coloca essas condições de contorno no problema, ficam problemas interessantes. E você não faz isso sem ferramentas matemáticas que te ajudam. Então o que é interessante é que várias coisas que surgiram, entender aqui vai para cá, e várias coisas surgiram daqui, entender para cá. Tá certo? E o pessoal fazendo matemática ou física de sistemas está interessado em entender como que eu resolvo esses problemas quando vem o seu sistema. Tá certo? Aí quando eu venho agora para o seu cérebro, como que eu faço isso aqui? E o seu cérebro tem coisas mais perigosas ainda, tá certo? O que acontece se um desses hubs para de funcionar? O seu sistema quebra, aí entra o conceito de robustez. Quão robusta é a sua coisa, tá certo? O seu cérebro tem vários neurônios e vários deles morrem toda hora, tá certo? Inclusive vários no churrasco quando tomar muita cerveja. E no entanto, o seu cérebro tem que funcionar e ter os seus sistemas robustos. Isso também vale para a sua rede genética. Então são problemas interessantes que eu quero trazer para vocês, que traz a ideia que você olha um problema aplicado, um problema real na vida, e você fala assim, eu tenho as ferramentas matemáticas que me ajudam a fazer isso. Não, agora, muita gente está interessada em educação matemática. Mas educação matemática é uma coisa interessante, porque hoje em dia não dá para ensinar tudo para todo mundo. Vai em qualquer parte da educação, mas particularmente em matemática, não dá para ensinar tudo para todo mundo. Basicamente tem muita.
a quantidade de informação é muito grande para se ensinar tudo, tá certo? No passado, você fazia um curso de engenharia, o cara dá todos os cursos que você precisava, você souber tudo que está nesses cursos, você é engenheiro. Hoje em dia não dá, porque a informação é enorme. Então, a ideia é, no mundo de hoje, como você ensina as pessoas a aprenderem sozinhos, tendo as ferramentas básicas que eles precisam ter na vida. Então, na educação matemática, como na educação de línguas, eu acho que existe um grau que eu chamo alfabetização matemática. Tá certo? Quer dizer, o que as pessoas têm que saber, que se elas souberem aquilo, elas conseguem aprender. E a alfabetização eu chamo, o que são as coisas que eu tenho que aprender que leva tempo. Tá certo? Matemática não aprende numa semana. Certas coisas você aprende numa semana. Você senta, estuda 3 semanas, não aprende, tá certo? É que nem tocar piano. Você pode aprender uma música nova depois, mas tem que aprender num certo nível que você consegue agora mudar de tipo de música, mudar as coisas. Mas qual que é esse mínimo que você tem que saber? Em física é um problema sério para nós, porque os físicos têm ideia de que tudo é importante. Você não der um curso, a pessoa está perdida na vida. Tá certo? E hoje em dia não dá para dar tudo. Então isso é uma coisa que é uma dificuldade na nossa vida, do fato de não poder dar tudo. Você fala assim, então quais são as ferramentas que eu vou pôr para essa pessoa? Essa pessoa não vai saber tudo, mas ela vai ter as ferramentas para aprender por conta própria o que precisa depois. Isso é uma coisa interessante, porque no mundo de hoje, se você faz uma estatística, você vê, eu fui mestre de um dos colleges, eles chamam de Master na Rice, você acompanha os seus estudantes. Você sabe que 80% dos seus alunos trabalham em alguma coisa que eles não são formados 8 anos depois que saíram da escola. Tá certo? Essa é a sociedade moderna. O cara faz alguma coisa e está fazendo outra coisa. Então o que acontece? Então no fundo você quer ter certeza que essa pessoa sai com as ferramentas suficientes para que ela seja uma pessoa de sucesso, tá certo? Hoje em dia, na área de engenharia e ciências, eu acho que as coisas básicas o cara tem que ter o que eu chamo de alfabetização, saber ler e escrever de uma maneira sofisticada, tá certo? Eu ainda acho que na nossa universidade a gente tende a não ensinar os alunos nas ciências exatas muito cedo a parar de ler e escrever. Não tem cursos suficientes avançados, de escritura avançada na universidade, às vezes deviam ter. Ele tem que ter uma formação matemática básica. Eles têm que entender como ciência funciona. Algumas pessoas ficam ofendidas, não faz muita diferença ensino o cara química, física, um pouco de biologia, uma mistura disso. Mas se ele entender o pensamento científico, como ciência é feita, ele pode mudar de uma para outra, e a gente tem visto isso. Tá certo? A pessoa tem que ter uma capacidade em programação. Hoje em dia todo mundo tem que saber programar um mínimo. E se ele saber programar num certo nível, ele pode mudar de uma língua, tá certo? Ele pode ser uma pessoa que cresceu em Fortran e hoje faz tudo em Python, porque é a maneira mais, tá certo? Então você consegue mudar nessas áreas quando você tem isso. Bom, então eu gosto de mostrar algumas coisinhas aqui antes de falar de um assunto de ciência pura, só por curiosidade, falar um pouco de protein folding para vocês. Mas a ideia, por exemplo, quando a gente começou a fazer essa ideia, a gente teve uma ideia que tem várias áreas. Biofísica estatística, eu falei para vocês bastante. Biofísica molecular, vou falar um pouco de protein folding. Desenvolvimento celular, neuroscience. Agora o que acontece aqui? Quando eu faço isso, esses problemas são interligados, eles não são totalmente interligados. Tem uma proteína que controla o neurônio, então você tem que saber a correlação entre sistemas, tá certo? São sistemas de integração. Mas observa que de um lado eu estou tentando entender genomas, moléculas, células, organismos, mas ao mesmo tempo eu preciso do quê? Entender redes, entender automontagem, entender paralelismo, entender sensing, como que as coisas, certo? E todas essas áreas, como você espera, requer um conjunto totalmente novo de ferramentas matemáticas. Então essa é a ciência moderna, tá certo? Então a ideia toda que eu sempre falo é como você é bom o suficiente em uma dessas áreas. Se você é matemático, é um bom matemático, se é um físico, é um bom físico, mas você entende o suficiente do problema como um todo para entender como você vai ser parte de um grupo que vai atacar um problema maior. Isso é a sociedade moderna, tá certo? Quando o cara, se você for visitar a Google, eles pegam um problema, eles jogam todo mundo dentro do problema. Jogam 100 pessoas trabalhando num problema, os 20 conseguem conversar, sobrevivem, os outros 80 vão procurar outro emprego.
Tá certo? Então, essa sua capacidade de você trazer alguma coisa que é única para aquele grupo, de tal maneira que você é importante, mas ao mesmo tempo conseguir comunicar às outras pessoas porque você é importante e como todo mundo trabalha junto, tá certo? Então, essa é uma ideia que eu quero colocar aqui hoje, em termos de ciência, para o pessoal entender. Então, eu sempre gosto de falar isso, pessoal, que se você pegar hoje em dia e olhar vários problemas num livro de biologia, você observar que cada um deles tem coisas interessantes para ser feito. Só aqui eu não vou ler para vocês podem ler vocês mesmos, mas você observa que, tá certo? Vamos pegar, por exemplo, o desenho celular. Você fala, eu fazia biologia, mas você verdade que o problema é um sistema dinâmico, em tempo e espaço, que muda as conexões com os tempos, e a evolução coordenou. Como que eu quantifico a evolução? Como que o sistema aprende em diferentes escalas de tempo, tá certo? Como você aprende em escala de horas, como você aprende em escalas de diferentes gerações. Você tem padrões que não são necessariamente tridimensionais, são tem padrões fractais. Como que eu identifico a dimensão fractal? Como que isso funciona em termos da dinâmica do sistema? Como que isso afeta em termos de sistemas críticos? Você tem ondas não lineares, tá certo? Aliás, non-linear waves, ondas não lineares, é um problema central em várias áreas de biologia que o pessoal está tentando entender. Vamos pegar um negócio aqui, certo? Chega na minha idade, está todo mundo com medo de ataque ao coração, tá certo? Então, o que funciona um ataque ao coração? O seu coração tem uma onda normal paralela, ele está oscilando o tempo todo feliz, certo? Ele está oscilando. Bom, o que você pode mostrar no sistema, no mídio uniforme, é que se eu colocar agora no meio daquele negócio uma impureza ou uma mudança, seja uma área não elástica, uma área rígida, tá certo? O que acontece? Essas ondas que estão oscilando, elas podem bater numa pequena área não rígida e com um acoplamento exponencial, isso que faz a matemática um problema complicado, ela pode virar uma onda espiral. Tá certo? Ninguém vai gostar dessa onda espiral. Essa onda espiral que o pessoal chama morte súbita, tá certo? Por isso que pessoas em grau crônico, o que eles têm? Ou você tenta pegar dar um choque elétrico enorme, ou os caras andam for uma pessoa crítica, anda com comprimidos de nitro, que é basicamente para dar uma pancada tão forte no seu coração que espera que aquela pancada tira a onda espiral e volta na onda normal, tá certo? Basicamente é isso que está fazendo. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque você pode ter uma pequena área que amplifica isso aí exponencialmente. Então, entender ondas não lineares, tem vários problemas de biologia desse tipo, tá certo? Por que uma pessoa que teve um ataque ao coração no passado, ela está no período mais crítico? Porque ela tem mais pontos, se você tem áreas que morreram no seu coração, tem mais pontos, que isso aí pode criar esse espalhamento. Tá certo? Isso que o pessoal fala, você ter sequela de um ataque ao coração. Você cria esses pontos que em algum momento eles podem ter. Então isso mostra que esse acoplamento, você não pode fazer isso com um modelinho normal de ondas. São ondas onde acoplamentos não lineares são resolvidos e tem equações reaction diffusion que mostram isso. Agora, a pergunta que sempre tem, que você fala assim, eu tenho uma equação não linear que eu consigo resolver, eu tento encaixar todo o problema naquela equação. Então, tomar um pouco de cuidado. Tá certo? Ela tem o suficiente que pode ser feito, então são coisas para serem pensadas. Tá bom. Então agora vamos mudar para a segunda parte. Tem mais uns 15, 20 minutos. Vamos falar sobre máquinas moleculares e protein folding. Só um pouquinho, não vou falar muito para vocês, mas um pouco para tirar um pouco da curiosidade do pessoal. Qual a diferença de uma máquina? Você tem motores andando dentro do seu corpo o tempo todo. Eu tenho uns filmes aí, mas a gente vai ver sem eles, não tem problema. E a ideia é, se eu tenho motores, por exemplo, a quinesina, que é um motor que carrega as coisas dentro da sua célula em cima do microtúbulo. Isso é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, você vai observar que a sua célula é muito maior que uma bactéria. E por que isso? Porque você tem motores carregando essas coisas. E são números que você consegue calcular.
você pode falar, se você não tiver um motor para carregar, quanto tempo depende para alguma coisa difundir na célula? Aí você põe o tempo de divisão da célula, o tempo de produção de proteína, você vai ver se o tempo de fusão é suficiente. É suficiente na bactéria? Não é suficiente na célula humana, que é de 10 a 100 vezes maiores. Tá certo? Então isso cria para você uma ideia de como trabalhar esse problema. Então, motores moleculares são coisas que carregam coisas dentro da sua célula. Ajudam também com divisão de célula, em mitose, meiose, todas essas coisas que fazem, puxam os cromossomos para o lado, eles fazem todo o trabalho de carregar, são motores moleculares. Agora, a diferença é que olha, agora meu filho ficou feliz, conseguimos. A diferença é que esse é o relógio de Praga, você foi para agora ver, você vê que é uma máquina precisa, tá certo? Mas a máquina molecular, ela é uma máquina que não é tão precisa, ela pode se dissolver e montar. Tá certo? É muito mais que nem os relógios dali. Em vez de ser o relógio de Praga, são os relógios dali. Isso por quê? Porque as interações que regem moléculas são da ordem de kT. São da ordem de energia térmica. Nós não. Então o que acontece? Elas podem formar e não nem proteínas. Por isso que proteínas podem se formar, ser enoveladas e não enoveladas. Então muda-se o mundo. Essa é uma máquina que, em vez de precisar de um sistema mecânico preciso de uma formulação para outra, ela pode simplesmente se desnaturar e renaturar no formato final. Tá certo? Isso aqui é um filme que não está passando, mas não se preocupe. É um filme que demonstra, por exemplo, como o pessoal faz mostrando o motor molecular. E eles fazem que o motor molecular andando sobre micro, mas isso não é verdade. O sistema aqui é muito mais um sistema difuso. Isso não tem esses filmes funcionando. Mas você observa que isso está andando de uma maneira muito mais difusa, onde a proteína se quebra e forma quando ela anda. Tá certo? Desculpa que eu perdi um filme aqui, mas... Então o que a gente fala é que no sistema normal, quando você aprende termodinâmica, você tem a matéria convencional, onde você, no motor que você faz, tá certo? O motor de... Mas aqui você tem um ser muito mais que ele vai coordenado por entropia, sistema que ordem e desordem o tempo todo. Em vez de aqui você está mudando muito mais a energia, aqui você está mudando muito mais a entropia. Então são coisas que são interessantes, que é como você vive no meio desordenado, tá certo? Isso é como que funciona a casa da minha mãe, isso é como funciona o meu escritório, tá certo? São maneiras diferentes, elas funcionam, mas funcionam de maneira diferente. Bom, vou falar um pouco de Energy Landscape para o plano de foto. Tá certo? Eu não quero fazer demais aqui. Bom, se você observar o código genético, tá certo? Você observa que tem a ideia que o DNA faz transcrição e cria uma cadeia de peptídeos, tá certo? Cada 3 bases aqui dão um código para todos os peptídeos. Por curiosidade, para o pessoal que está observando nisso, Francis Crick, que foi uma das pessoas que criou a estrutura do DNA, tá certo? A primeira ideia do código genético. Francis Crick, quando undergrad, quando estudante de graduação, ele se formou em física e matemática, e não se formou em biologia. Tá certo? Então você observa, mas por isso que ele tinha a ideia que existia uma lógica, que existia um código. Tá certo? E a ideia que é 3 bases. Isso é uma coisa interessantíssima para você imaginar o conceito de DNA, os códigos, as bases. Quer dizer, você pode ter todos os organismos vivos, mas todos eles vão ter o DNA e vão ter um código de formar as proteínas, que são basicamente as máquinas que fazem o trabalho dentro do seu organismo, tá certo? Então você tem aqui a sua informação, vem aqui, a proteína se novela, pega uma formação, e dependendo a função depende da estrutura dimensional dela. Tá certo? Esse é o problema, descobrir como que esse polímero dá uma estrutura dimensional sozinho, tá certo? O primeiro prêmio Nobel de proteína foi mostrar que ela simplesmente conseguia se enovelar sozinha. Tá certo. Então, o que você observa aqui é... Ops, mais coisa que precisava. O que você observa é que você tem essas bases,
essas bases se comunicam entre elas, formam a hélice dupla, e cada 3 bases, se você voltar aqui, você observa que você pega 3 bases, vem um novo sistema que liga aqui, que eu chamo pessoal de tRNA de transporte, ele traz um outro peptídeo e você vai ligando ele que tem, tá certo? Então o sistema tem basicamente entender esse tRNA, vem no seu mRNA que está no DNA, tem toda uma estrutura, ele identifica essas 3 bases e você vai criando uma cadeia de aminoácidos que o sistema vai lendo. É um problema muito interessante de trabalhar nesse problema. Bom, então o que você tem é que você olhar por aí, o pessoal dá uma cadeia, como que o problema unidimensional se transforma no problema tridimensional. Esse é um problema que trabalha há muito tempo. Então, esse problema é qual que é a física básica, ou a ideia básica que você tem num problema como esse. A ideia central que você tem aqui é que os aminoácidos, eles têm basicamente duas classes. Ou eles são hidrofóbicos, ou eles são hidrofílicos. Todo mundo sabe o que é hidrofóbico e hidrofílico? Hidrofóbico é o que não gosta de água, fóbico. Hidrofílico é o que gosta de água. Então, basicamente, se eu der 2 materiais para você, qual que é uma coisa que não gosta de água? Se puser na água, não quer misturar com a água? Óleo. Tá certo? Então, óleo é. Então, o que você observar é que os grupos hidrofóbicos, aminoácidos hidrofóbicos, não gostam de ficar do lado da água. Isso por quê? Porque eles não formam pontes de hidrogênio. Então, o que são coisas hidrofóbicas? Em química, trazendo um pouco de química, são coisas que não têm oxigênio ou nitrogênio, que são coisas que conseguem polarizar e fazer pontes de hidrogênio, tá certo? Então, se eu pego gasolina não gosta de misturar com água também. Tá certo? Eu preciso que é uma cadeia só de carbonos e hidrogênios. Então, tem aminoácidos que as cadeias laterais deles gostam de água e aminoácidos que não gostam de água. Então, o que acontece? A hora que você joga essa cadeia dentro, o que ela faz? Ela tenta fazer uma estrutura onde as partes que não gostam de água tentam ir para o meio, faz o caroço da proteína, tá certo? E as partes que gostam de água tentam ficar em contato com a água. Por quê? Porque a hora que eu coloco essa proteína na água, para ela ficar dissolvida na água, ela tem que fazer pontos de hidrogênio. Por quê? Porque para abrir a água, eu preciso quebrar as pontes de hidrogênio da água. A água não fica feliz quando quebra as pontes de hidrogênio, porque estabiliza ela. Então tem que ter pontos de hidrogênio que compensam por isso. Tá certo? Então o que você faz? Você faz um sistema que fica feliz quando ele faz dessa maneira. Então isso cria o que mecanismo? O primeiro mecanismo simples que tem aqui, você fala, apesar de ser um sistema altamente complexo, eu imagino que eu tenho uma transição uma separação de fases. Tá certo? E esse sistema de separação de fases é uma coisa muito importante hoje em dia, porque além de proteínas, as pessoas têm mostrado que você tem estruturas em biologia formadas em 3 dimensões, onde RNA, junto com proteínas que são desordenadas, elas conseguem se